E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar relatos, contar histórias. E hoje eu trago a vocês três relatos, três histórias aqui que nos mandaram nessa semana, né, que eu achei muito interessante, né, e também tem a ver, né, hoje é dia de Páscoa, né, então a sexta-feira da Paixão, sexta-feira Santa, foi antes de ontem, né, então eles chegaram um pouquinho atrasado porque aconteceram talvez, né, durante a sexta-feira, né, então foi mandado no dia posterior, ok? Então hoje eu venho contar-lhes isso. Então, se você já gosta desse tipo de relato, tipo de história, pense em se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo, ok? Então vamos para a primeira história, na verdade, relato de hoje, ok? E é uma senhora, ou uma moça, não sei, uma senhora. E ela começa assim, sua história, seu relato. Me chamo Rosângela, tenho 53 anos e sou de Patos, de Minas. Acho que não tem problema colocar o nome dela aqui, né? Vamos lá. Então, pessoal, no caso dessa parte, vocês não querem que coloque seu nome, vocês já falam logo no começo, né, da história, quando vocês me mandarem, né, que daí eu já não falo, né, ok? Vamos lá então. Fui criado pela minha avó, Dona Zefinha, que era daquelas mulheres antigas que tinham uma regra para cada dia da Semana Santa e não abria exceção para nada e nem para ninguém. Sexta-feira Santa não se varria a casa, não se ouvia música, não se falava alto, não se comia carne e não se costurava, não lavava roupa. A lista era comprida e eu aprendi de cor desde pequena. Quando fiz 20 anos, fui morar sozinha em Uberlândia e fui esquecendo aos poucos os costumes. Cidade grande tem esse efeito, vai diminuindo os costumes até que você nem lembra que um dia os teve. Na sexta-feira santa de um ano aí para trás, eu estava no apartamento, entediada, e resolvi fazer faxina geral. Varri, lavei roupa, coloquei música, comi um frango que tinha na geladeira. Fiz tudo o que minha avó dizia que não poderia ser feito. E fiz sem culpa nenhuma, porque eu tinha 21 anos e achava que essas coisas eram apenas superstições do interior. E naquela noite começou. Primeiro foi o espelho do banheiro. Eu passei na frente dele e vi pelo canto do olho uma figura atrás de mim. Virei rápido, mas não tinha nada. Pensei que fosse apenas cansaço, então fui dormir. Acordei de madrugada com uma sensação de peso no peito, daquelas que a gente associa a um sonho ruim, mas eu não estava sonhando. Estava acordada, com os olhos abertos no escuro do quarto. O peso era físico, real, como se alguém estivesse sentado na beira da minha cama. Fiquei dura de medo e fiquei nesse entrevém até isso passar. Isso foi na sexta-feira. No sábado, o apartamento estava frio de um jeito que não batia com o clima naquele momento. Abril em Minas ainda é quente e o apartamento não tinha ar-condicionado, mas estava frio. Aquela friagem parada que não vem da janela aberta, que parece vir de dentro das paredes. Sabe como é que é? Não sei. E o tempo todo aquela sensação de presença, de que eu não estava sozinha num lugar onde eu deveria estar. Na mesma noite liguei para minha avó. Não sei bem por que eu liguei, acho que no fundo eu sabia o que ela ia me dizer, mas mesmo assim, ela me perguntou o que eu tinha feito na sexta-feira santa. Eu cantei tudo, meio sem jeito, meio sem graça. E ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse com aquela voz calma que ela tem, ou tinha: Minha filha, você cutucou o que não devia. Sexta-feira santa, o véu entre os vivos e os mortos é muito fino. Quem faz barulho, quem lava, quem varre, quem come o que não deve, chama a atenção de quem não deveria prestar atenção em você. E após isso, ela me passou 3 rezas para me fazer em voz alta dentro de cada cômodo do meu apartamento. Me disse para acender uma vela branca e pedir licença, pedir desculpas e explicar que foi mais ignorância de minha parte do que um desrespeito. Eu fiz.
com toda a seriedade que eu não tinha na sexta-feira. Naquela noite, o apartamento estava quente de novo. O peso na cama não voltou. O frio não voltou. Desde então, eu faço Sexta-feira Santa do jeito que minha avó me ensinou. Não varro, não lavo, não como carne e não faço barulho. Meus filhos acham que é exagero e eu deixo eles acharem isso. Mas eu sei que aquele apartamento ficou por 2 dias. Mas eu sei como aquele apartamento ficou por aqueles 2 dias. E eu sei que não quero isso de novo. Obrigado por contar a minha história. Até mais. Obrigado por mandar a sua história. É bem interessante. E aí, vocês gostaram desse primeiro relato da Sexta-feira Santa? Então, sem demoras, vamos para o próximo. Aqui também é uma moça. O nome dela é Isabela. Vamos lá? Boa noite, meu nome é Isabela. Ouvi o seu canal na casa de uma amiga e resolvi contar a minha história. Tenho 26 anos e sou do interior de Goiás, cidade pequena chamada Ipameri. Não sou de contar as coisas para qualquer pessoa, porque minha família até hoje prefere fingir que nada aconteceu. Mas aconteceu, e eu estava lá e vi com os meus próprios olhos. Na Sexta-feira Santa do ano passado, minha mãe resolveu fazer churrasco. Ideia de meu tio Euvécio, que é daqueles que faz questão de desafiar qualquer costume religioso só para provar que ele não tem medo. Minha avó ligou de manhã pedindo para não fazer. Disse que Sexta-feira Santa não se come carne, que é dia de respeito, que ela tinha criado os filhos assim e assim esperava que continuassem. Meu tio, porém, deu risada ao telefone. Minha mãe ficou no meio entre os dois, como sempre fica, e no fim ela acabou cedendo para meu tio. Então, acenderam a churrasqueira no quintal, por volta do meio-dia. Eu ajudei a temperar a carne sem muita convicção, porque lá no fundo eu tinha ouvido a minha avó falar essas coisas desde criança e nunca me saiu completamente da cabeça, então eu tinha medo. Mas era a família reunida e era também ali uma pressão, né? E então eu acabei não falando nada. A carne estava na mesa da varanda, numa tábua grande, esperando para ir para a grelha. Quando meu primo Gustavo olhou para o céu e falou: "Olha lá, corvo enorme." E todo mundo realmente olhou para ver. Era um corvo preto, grande demais para qualquer ave comum que a gente conhece por aqui. E ele veio e pousou no muro lá no fundo do quintal. E lá ele ficou, parado a nos observar. Ele era muito maior que um gato, eu juro. A asa estava fechada, a cabeça reta e aqueles olhos amarelos, brilhando, e ele não piscava. Meu tio Elvésio falou alguma graça, jogou um graveto na direção dele para espantar, porém o corvo não se mexeu. Ele ficou no mesmo lugar, como se o graveto não existisse. A gente voltou para a conversa, tentando ignorar aquela aparição, mas aquela ave ficou lá, quieta, observando. Dava uma sensação ruim que ninguém queria admitir em voz alta. E de repente, ele abriu as asas. Não para voar, abriu, saltou. Ele planou em silêncio e pousou na beira da mesa da varanda, ao lado da tábua de carne. A minha mãe soltou um grito. Meu tio deu um passo para frente para espantar o tal corvo. Porém, neste momento, o corvo levantou a cabeça e olhou para ele de um jeito que meu tio parou no meio do passo. Parou mesmo, como se estivesse travado. O bicho então abaixou a cabeça, pegou um pedaço de carne no bico com uma naturalidade absurda, como se fosse dele, como se a gente não estivesse ali. E antes de ir, ele olhou para cada um de nós. Não estou exagerando. Virou a cabeça devagar, seu olho amarelo, olhando em cada rosto, um por um. E eu também estava no meio. Quando chegou em mim, eu senti um frio que não era do clima e desviei o olhar sem conseguir se segurar. Depois, o corvo abriu as asas
levantou o voo e foi embora, com a carne no bico sem fazer barulho algum, e sumiu no céu. Ficamos todos parados na varanda por um tempo que ninguém conseguiu medir. Meu tio Elvésio, que estava rindo de manhã, não disse uma palavra. Minha mãe apagou a churrasqueira sem que ninguém precisasse pedir. E a gente, naquele dia, não comeu carne. Ninguém ligou para a vovó naquele dia para contar. Acho que ninguém precisou. Ela ligou no outro dia cedo, perguntou se a sexta-feira tinha sido tranquila. E mamãe disse que sim, e tinha sido muito tranquila. E eu estava do lado dela, mas não falei nada. Esse ano, quando meu tio sugeriu que fizéssemos um churrasco novamente, eu fui a primeira que disse não, seguida por os demais parentes. Aquilo, naquele ano, nos impressionou muito. E em certos momentos, meu tio quis nos dizer que era apenas uma coincidência ou que o corvo poderia pegar qualquer carne mesmo, mas não tenho dúvida, aquilo foi uma mensagem, porque desrespeitamos e comemos carne. Na verdade, iríamos comer a carne na sexta-feira santa. Esse foi meu relato, espero que goste. Beijos e abraços, até mais. Cara, que louco, meu. Imagine só. E aí, aconteceu alguma coisa parecida com vocês? Realmente, tem pessoas que não acreditam, né? No caso, talvez não foram criadas nesse sistema, né? De guardar ali a Sexta-feira Santa, né? E nem a Quaresma e tudo mais, né? Mas é bom que não abuse, né? Então, isso aqui eu acho que talvez seja por conta que o tio dela ali, né? Quis abusar pra dar um de bonzão. Mas a hora que o corvo chegou, ele não teve coragem, né? De ir pra cima do corvo e brigar pelo corvo, pela carne na mesa, né? Mas é assim mesmo, as pessoas dão de bonzão, né? No momento, a hora que o negócio ferve, elas não têm coragem, não. Então vamos pro nosso último relato, nossa última história dessa pequena coletânea de Sexta-feira Santa, né? Ou Sexta-feira Maior, ou Sexta-feira da Paixão. E este relato começa assim. Uma boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E com o senhor ou a senhora é uma senhora. Eu sei que é tarde, mas preciso contar isso pra alguém que não me olhe com cara de dúvida. Porque o meu marido já me olha assim e eu não aguento mais. Não, senhora, aqui nós vamos escutar a história da senhora aqui, não vamos ficar duvidando da senhora, né? Vamos acreditar no que a senhora falar aqui, vamos lá. Né? Porque uma história é muito boa, né? Então, a gente não tá aqui pra julgar, somente pra ouvir. E ela diz assim: meu nome é Conceição, moro em Vitória da Conquista, na Bahia. Eu sou evangélica convertida, faz mais ou menos 8 anos, mas antes da minha conversão, eu não era muito de respeitar essas coisas de Semana Santa. E hoje eu era a Conceição de antes. Vamos lá, também não entendi, mas vamos lá. Fui numa festa na casa de uma colega de trabalho, mesmo sendo Sexta-feira Santa. E lá eu bebi, dancei, fiz tudo que não deveria fazer neste dia. Tá bom, vamos lá. Saí de lá meia-noite e pouco. A casa dela fica num bairro que tem um trecho de rua mal iluminado antes de chegar na avenida principal. Uma das 3 quadras de calçada ruim e poste com luz fraca. Eu vim a pé, porque moro perto e não queria gastar com o aplicativo por conta disso. E foi nesse trecho que eu senti algo me seguindo. Eu olhei para trás e vi um bode. Ele era preto, grande. Os seus olhos refletiam a luz do poste de um jeito que não era normal. Aquele amarelo que parece aceso por dentro. Estava a uns 10 metros de mim, me seguindo nos mesmos passos que eu andava. Cara, mas tipo, um bode não é uma coisa comum assim, né? Vamos lá. Ali já dava pra tremer mesmo, né? Vamos lá. Pensei, bode solto na rua, tem muito disso por aqui no interior. Isso não é nada. Cara, eu também moro no interior aqui, dona, mas aqui não tem muito disso não, né? Acho que talvez é dependendo da região, né?
Aqui tem vaca, às vezes cervo, né, ali, né, tatu, né, mas acho que de região. Vamos continuar. Bode solto na rua não tem muito aqui não. Bode solto na rua tem muito isso aqui no interior. Isso não é nada. E ela acelerou o passo. E o bode acelerou junto. E daí ela parou. E o bode também parou. Eu falei em voz alta, no caso assim, né? Eu falei em voz alta. Mais para me encorajar do que para ele. Some daqui, vai embora. E foi aí que ele fez aquilo. Ele deu uma gargalhada. Uou! Uma gargalhada de gente alta, aberta, daquelas que quem achou muita graça de alguma coisa mesmo, saindo da boca do próprio bode preto no meio de uma rua escura na sexta-feira santa. Ah, cara, não teve jeito, eu saí correndo. Não olhei para trás, não pensei, só corri mesmo. Ouvi os cascos dele no asfalto atrás de mim por um pedaço e aí eu ouvi a voz grave, com aquele sotaque que não era daqui, no caso da Bahia, e não era de lugar algum que eu conheça. E ele falou: Ué, não queria se divertir? Eu vim me divertir com você. E eu gritei o nome de Jesus por várias vezes sem parar e continuei correndo. E entrei na avenida principal, onde tinha gente e luz e movimento. E fui correndo, fiquei parada na frente de uma farmácia por uns 5 minutos pelo menos, com o coração saindo pela boca antes de conseguir andar de novo. Mas não olhei para trás em nenhum momento. Não sei se ele parou na estrada da avenida, não sei se sumiu, não sei de nada. Sei que cheguei em casa, fechei a porta com a chave e a tranca, o ferrolho e fui direto pro banheiro me lavar e rezar embaixo do chuveiro quente. Eu estava encharcada de suor. Meu marido perguntou o que tinha acontecido e eu tentei contar a ele. Porém ele ficou com aquela cara e tirando sarro de mim, me dizendo que eu bebi. E por conta disso que eu vi o tal bode. Depois disso, passei a acreditar que realmente tem algo ruim na quaresma e também na sexta-feira santa. E devemos ser mais previdentes e não abusar. A festa não valeu, juro que não valeu. Sexta santa, ano que vem eu fico em casa. Abro a Bíblia e não abro a porta nem para vizinho. Pode usar a minha história, só não fala meu nome completo. Não quero que meu pastor saiba que eu fui à festa. Nossa, muito obrigado por mandar o seu relato, né? Realmente, né? Então, no caso aqui, por exemplo, não eu tô julgando a senhora, mas no caso, a senhora devia ter levado o marido da senhora também, né? Porque não só por conta do bode, né? Mas a senhora vai e volta sozinha. Sei que era, que a senhora falou que é uma confraternização do trabalho junto com as amigas, né? Então, porque tem muito disso, né? Daí, às vezes, as pessoas na quaresma, ou então na sexta-feira mesmo, eles veem coisas, assombrações, visagem, essas coisas. E daí o que se observa também que, às vezes, tipo, se eles quisessem essa assombração fazer mal pra pessoa, eles faziam, porque acham que não vai correr muito mais com a pessoa, mas parece que é meio que eles querem dar um susto pra pessoa tomar cuidado, né? Porque às vezes, além dessa assombração, nesse ponto mais escuro da rua, podia também ter algum assaltante, né? Alguma pessoa realmente muito mal intencionada e poderia vir fazer mal pra senhora, né? Ali, né? Mas realmente esse do bode aí vale um susto grande, né? Imagine, né? Eu também acho que eu não sei, né? Eu acho que não correria, eu ia parar pra bater um papo. Tô brincando, né? Mas foi muito, muito interessante. Muito obrigado por contar o relato, né? Realmente um relato muito interessante. Então, a gente relembra dos tempos de vó e para as coisas que a avó, minha mãe também contava, e eu também moro na área rural aqui, que a gente não deve realmente abusar nesses dias, né? Não custa nada, né? Então a gente fica se resguardar ali também, né? Então muito obrigado novamente. E obrigado a você por ter ouvido esse relato, se chegou até aqui. Então pense, né, em se inscrever em nosso canal, deixar um like pra gente continuar contando nossas histórias aqui. E mande também a sua história, seu relato, caso queira, pra mim poder contar aqui também. Então ficamos por aqui e até um próximo relato ou história. Valeu, pessoal.